você hoje em nosso programa ao vivo, agora exatamente 5 horas da tarde e mais 10 minutos. E o nosso Domingo Legal hoje está demais. Preparamos um super programa e vamos passar este resto de tarde, este começo de noite juntos aqui no nosso Domingo! Antônio Augusto de Moraes Liberato, conhecido pelo público como Gugu, nascido dia 10 de abril de 1959, o ariano legítimo completou 60 anos de idade em 2019. Antônio Augusto Moraes Liberato, Augusto Liberato para os íntimos e Gugu Liberato para o público, nasceu em São Paulo, na capital paulista. O empresário, cantor, ator e apresentador, função pela qual é mais celebrado publicamente, era o filho mais novo de Augusto Claudino Liberato, que era caminhoneiro, e Dona Maria do Céu Moraes, que vendia roupas nas ruas. Ambos, aliás, eram portugueses. Gugu tinha 3 filhos, João Augusto Liberato, Marina Liberato, Sofia Liberato. Ita também 2 irmãos, e Aparecida Liberato, Amândio Liberato. Filho de caminhoneiro com lavadeira, o apresentador cursou 1 ano de odontologia na Universidade de Marília, mas desistiu a pedido de Silvio Santos, formando-se em jornalismo na Faculdade Casper Libero, um curso cujas mensalidades foram pagas pelo próprio Silvio. Na adolescência Gugu escrevia cartas para Silvio Santos sugerindo programas, que terminou por contratá-lo. Começou na televisão aos 14 anos como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos no SBT. Um de seus primeiros programas, em 1981, foi a Sessão Premiada Paulista. Em 1982, Silvio Santos pediu que Nelly Raymond, uma importante diretora argentina, criasse um programa para os sábados à noite. Era o Viva a Noite. Gugu permaneceu sozinho no comando do programa, posteriormente dirigido por Homero Salles. Ao mesmo tempo que comandava o Viva a Noite, Gugu permaneceu por algum tempo dirigindo o Domingo no Parque como editor do Boletim Semana do Presidente, que era veiculado nos intervalos entre os quadros do programa Silvio Santos. Depois do sucesso do Grupo Menudo, famoso pela música Não Se Reprima, que foi exaustivamente promovido pelo programa Viva a Noite em 1984, lançou outros grupos musicais brasileiros do mesmo formato, como Dominó e Polegar. Em agosto de 1987, no auge do sucesso do programa, Gugu assinou um contrato com a Rede Globo. Porém, no sábado de carnaval de 1988, Silvio Santos foi pessoalmente à sala do dono da emissora carioca, Roberto Marinho, no jornal O Globo, pedir a liberação do apresentador para permanecer no SBT. Silvio iria se submeter a uma delicada cirurgia e fez uma proposta milionária a Gugu, oferecendo-lhe grande parte da programação dominical. Para se ter uma ideia, o salário do apresentador aumentou em 10 vezes, fora os ganhos com publicidade. Gugu estreou nos domingos do SBT em 17 de abril de 1988, apresentando sozinho os quadros Passo ou Repasse e Cidade contra Cidade. Gugu também dividiu com Silvio Santos a apresentação do Roletrando. Em 30 de outubro de 1988, estreou o quadro TV Animal. Mesmo apresentando parte da programação dominical, Gugu manteve-se à frente de atrações no sábado à noite, principalmente com programas musicais como o Sabadão Sertanejo. O maior sucesso, porém, veio com o Domingo Legal, que rivalizava exatamente com o Domingão do Faustão. Ele também atuou no cinema, ao lado das apresentadoras infantis Xuxa Meneghel e Angélica e do grupo Os Trapalhões. Como cantor, Gugu lançou vários LPs e CDs, incluindo um álbum de estúdio nomeado Gugu para Crianças, que já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. Você não se esqueceu de Pintinho Amarelinho, não é mesmo? Basicamente, o apresentador recebeu 11 estatuetas do Troféu Imprensa. Ele também venceu o Troféu Internet de Programa de Auditório em 2005. Em 2009, Gugu deixa o SBT e entra para o time do canal do Bispo Edir Macedo, a Record. Com um salário mensal de R$3 milhões, viria o programa do Gugu. Apesar disso, devido à baixa audiência, no ano seguinte o programa foi remanejado para o horário da tarde. O programa chegou ao fim de 2013, com a saída do apresentador do canal. Apesar disso, o apresentador manteve um vínculo com o canal. Em 2016 e 2017, então, ele renovou o contrato com o canal e apresentou um programa que levou seu nome, Gugu.
No dia 18 de abril de 2018, logo após o Jornal da Record, o apresentador assumiu a nova temporada do programa Power Couple Brasil, que passou a ser exibido de segunda a sexta-feira. Em 18 de julho do mesmo ano, estreou um novo programa na Record TV, o Talent Show Canta Comigo, exibido às quartas-feiras, às 22h30. O Canta Comigo foi o último programa a ser apresentado por Gugu, cuja segunda temporada ainda estava sendo exibida em seu falecimento, e sendo exibida até o final. Gugu apresentou seu último programa do Gugu na Record TV em 9 de junho de 2013. Ao final da atração, agradeceu ao público, à sua equipe de produção, aos colegas da Record e à própria emissora. Polêmicas. Apesar de tudo, Gugu esteve envolvido nas maiores polêmicas da TV brasileira. Talvez a maior delas aconteceu em 2003, exibiu uma entrevista com dois supostos integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, PCC, feito pelo repórter Wagner Mafizoli. O problema é que a entrevista se provou falsa após investigação do Ministério Público. O próprio crime organizado veio a público desmentir o caso. Já na Record, ele ficou marcado por fazer entrevistas com grandes criminosos presos, como o goleiro Bruno e Suzane von Richthofen. Ele também já abriu o túmulo da Darcy Gonçalves e prometeu mostrar a cabeça do chupa-cabra em rede nacional, a fim de manter a audiência presa. Relacionamentos e sexualidade. Em 10 de novembro de 2001, Gugu e a otorrinolaringologista Rose Miriam Souza de Mateu tiveram um filho, João Augusto Liberato. Rose foi assistente de palco do programa Viva a Noite entre 1983 e 1985 e teve romance com o apresentador em 1994, ambos optaram por não se casar. Em 2001, no Brasil, ambos viviam em casas separadas. Em 25 de dezembro de 2003, o casal teve duas filhas gêmeas, Sofia e Marina. Em fevereiro de 2020, o jornalista Léo Dias revelou com exclusividade que Gugu tinha um companheiro, o chefe de cozinha Thiago Salvático, que afirma ter vivido um relacionamento com o apresentador nos últimos 8 anos antes de sua morte. Salvático esteve com o apresentador em viagem à China 2 meses antes do acidente fatal. Morte de Gugu. Em 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros do sótão de sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, enquanto tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado. Foi internado no Hospital Orlando Health em estado grave, em coma, sendo diagnosticada a morte encefálica no dia 21 de novembro. Inicialmente, o médico confirmou que Gugu apresentava um quadro irreversível de morte cerebral, depois de avaliar as imagens dos exames. Um mês depois, foi divulgado o laudo pericial, cuja data considerada oficial de sua morte é 21 de novembro de 2019. Respeitando o desejo do apresentador, a família autorizou a doação de órgãos que, segundo os médicos, beneficiariam até 50 pessoas. Depois dos trâmites legais para a liberação do corpo, este foi trasladado para o Brasil, chegando no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no dia 28 de novembro. De lá, seguiu em cortejo até a Assembleia Legislativa de São Paulo, na região central da cidade, onde teve início o velório, aberto ao público. No dia seguinte, 29, pela manhã, o corpo de Gugu seguiu em cortejo em um caminhão do Corpo de Bombeiros, para ser enterrado no cemitério Getsemane, na zona sul da capital paulista. O governador de São Paulo, João Dória, decretou o luto oficial de 3 dias. Disputa pela herança. Gugu Liberato deixou um testamento, em que exclui a mãe de seus filhos, Rose de Mateu, não a reconhecendo como companheira em união estável e consequentemente como uma das herdeiras de seus bens. No documento, Gugu nomeou sua irmã Aparecida Liberato como inventariante do espólio e curadora de seus filhos. Segundo ela, os 3 filhos do apresentador seriam os maiores beneficiários do espólio, e Rose de Mateu estaria sendo induzida a contestar o testamento, constituindo outros advogados. Em dezembro de 2019, Rose declarou à imprensa que iria de fato recorrer à justiça para ser reconhecida como herdeira. Liberato foi reconhecido por renovar o comando e a audiência dos programas de auditório da televisão brasileira. Ele ajudou a criar um jeito novo e bem brasileiro de fazer televisão. Aproveite e inscreva-se no canal, deixe seu like, faça seu comentário.